Houve um dia quando o sábado do Senhor, o dia do descanso, da intimidade com Deus, feito para que o homem descansasse em Deus, confiado nele, certo que ele continuaria preservando a sua vida e sustentando-o. Um dia, quando este sábado se encontrou com a morte, este mesmo sábado que está lá descrito em Gênesis 2 e apresentado na lei de Moisés como algo que deveria ser observado, mais do que observado, deveria ser obedecido. O dia onde o Senhor chama a atenção para que o homem que o conhece pudesse então descansar. Descansar das suas tarefas, das suas responsabilidades e ser lembrado de que há um Deus que cuida, que guarda, o Deus que criou e que sustenta, um Deus que amou o homem que ele mesmo criou. O sábado, depois da sexta-feira, quando Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu como um maldito. Morreu como um pecador, sendo ele puro, perfeito, sem pecado algum. Mais do que levado à morte, alguém que se deixou matar, alguém que se deixou morrer por imperfeitos, por pecadores, como eu e você. O sábado, onde havia expectativa, a tristeza, o sábado onde havia a certeza de que aquele que anunciara a si mesmo e ao seu reino estava agora no sepulcro, morto. O sábado do Senhor encontrava-se com a morte. A morte do Redentor, a morte do Cristo, a morte daquele que havia feito Lázaro ressurgir, a morte daquele que havia curado os leprosos, aquele que deu vida à filha de Jairo, que andou sobre as águas e que anunciava um reino eterno, superior, maior, que anunciava uma palavra viva de vida, como nunca antes havia sido ouvido. Agora ele estava morto. No sábado do Senhor, do descanso, encontra-se com a morte. Não uma morte de uma pessoa como eu e você, que somos merecedores dela, mas a morte sobre a esperança. A morte sobre aquele que se apresentava como o Filho bendito, o Messias, a promessa, a redenção. O sábado é o dia da interrogação, que só pode ser respondida pela certeza de que Deus proverá. Agora imagine os discípulos, aqueles que no intervalo de aproximadamente 3 anos andaram junto com ele, sabendo que o mestre, aquele que fazia sinais e prodígios, aquele que falava com uma autoridade sem par, uma autoridade única, singular, experimentou o madeiro, a morte dos malditos. E agora estava lá no sepulcro, como uma pessoa comum, como um deles, como um pecador morto. Por certo, aqueles homens estavam tomados de sentimentos que eram misturados, que traziam perguntas que parece que não haviam respostas, expectativas que deveriam ser do tipo: e agora? Como viveremos? O que faremos? Como seguir sem ele? O sábado, exatamente o sábado, que anunciava o descanso, o cuidado perfeito de Deus, se encontrava com a morte, não com a morte de um qualquer, mas com a morte da promessa de Deus, da promessa redentora de salvação. Pois bem, esse tempo também foi oportuno. Oportuno para maturar, para que hoje pudéssemos ter a certeza, assim como eles também logo tiveram, passado horas, quando o dia raiava e o sepulcro então se revelara vazio. E hoje podemos lembrar que sim, o sábado de Deus, do descanso, da providência,
encontrou-se com a morte e a venceu. A venceu, porque aquele que é o autor da vida não poderia ficar subjugado à morte. Venceu, aleluia, venceu, para que nós pudéssemos ter vida, vida nele.